aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Hoje é OTC, né? Fim de semana, vamos ver o que os gráficos têm a oferecer. Enquanto isso, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui para que você aprenda e tenha conhecimento para dominar esse mercado. Então vamos lá, vamos abrir o primeiro ativo aqui, vamos ver o que nós temos no gráfico. Ó, primeiro ativo NZD-USD, abrindo NZD-USD, já fiz uma entrada aqui, ó, sem perder muito tempo nessa região, já vi uma oportunidade, já fiz a minha entrada, não fiz a entrada no fechamento da região, mas eu vou pegar ele de novo aqui, ó. Vou pegar ele de novo no fechamento do candle nos últimos 30 segundos. Eu entrei ele aqui embaixo, mas quando ele subiu, pego ele de novo ali, por causa da demonstração daquilo que o gráfico está fazendo. Pessoal, todas as vezes que você vai fazer uma entrada, você tem que entender qual é o contexto gráfico. Dentro do contexto gráfico, você vai entender tecnicamente como implantar o padrão de vela para fazer sua entrada. Vamos ver, vai fechar, ó, fechou ali, não computou os 3 trades sem problemas, mas olha a minha entrada, ó, olha a minha entrada, presta atenção nisso aqui. Eu vejo região de resistência, quando eu estou em região de resistência eu vejo aqui, ó, padrão de doji me dando o que? O ensejo da entrada. Eu entro, o primeiro ativo, primeira entrada é computado aqui, ó, bem abaixo da abertura. Quando ele retorna aqui em cima eu pego novamente e acabo ficando entrada de 2 a 1. Mas você entendeu a dinâmica da entrada? Eu estou vendo o gráfico trabalhando em região de resistência e existe aqui um padrão de vela me dando oportunidade de entrada. Esse padrão de vela me dando oportunidade de entrada é o filtro, é o aval para que eu faça a minha entrada, ó. E o preço continua descendo. O preço continua descendo. Então, todas as vezes que eu vou analisar o gráfico, eu tenho que aprender como analisar o gráfico para saber como operar num padrão de vela em região de suporte e resistência. Se eu souber aliar justamente esse contexto gráfico com o padrão de vela ali na região, pessoal, mas a consistência ela aumenta de forma assustadora. É isso mesmo, de forma assustadora, porque você vai encaixar a causa do movimento com o efeito do preço, fazendo com que haja lógica no preço, fazendo com que você possa fazer operações com lógica no preço, como agora. Pena que não computou 3 taxas, né? Muita volatilidade. Inclusive, sobre isso, eu deixo um e-book aqui, ó, inteiramente grátis para vocês baixarem. São 36 páginas onde eu falo de padrões de vela. Eu trago aqui ó, os 16 padrões de vela que todo trader deve saber. É de forma gratuita para você baixar, estudar e se aprimorar em conhecimento. Para baixar é simples, é só vir aqui no meu canal oficial do YouTube. Aqui você encontra links oficiais. Você tem aqui o canal do Telegram, que é justamente onde você baixa o e-book. Você tem aqui o meu Instagram, para você me seguir e ficar por dentro de tudo. Você tem meu WhatsApp, para tirar alguma dúvida. E você também tem o link de acesso ao treinamento Hunter. Assim como abaixo de cada videoaula, você também vai encontrar aqui os links. Acesso ao treinamento é de forma automática. Uma vez feita a aquisição, você recebe um e-mail. No e-mail você já faz a sua senha e já começa a estudar comigo, tá bom? Aqui, ó, quando você entra no canal do Telegram, você vai ver aqui a mensagem fixada, você clica sobre ela, abre 2 links para fazer download, você escolhe qual que você quer utilizar para fazer, e você vê os resultados de alunos, como o Paulo aqui, ó, desculpa o horário, professor, mas quem é seu aluno não tem hora para operar, o seu conteúdo liberta. É isso aí, Paulo, muito obrigado. Fazendo um 4 a 0 ali, Andréia também batendo meta. Isso aqui é o pessoal que eu via ontem, tá? Wagner, ó, 3 a 0. Rosivaldo, pessoal que eu vi que tinha operado até ontem, me mandou os resultados. Aula que eu subi ontem para o canal. Marcelo aqui batendo meta. O Leandro aqui também, ó, 4 a 0 batendo meta.
Olha essa sequência linda aqui, ó. É do Roberto, ó. Acordei e fui direto operar o TC. Tá lá, ó. Olha que sequência linda aqui. Altamente lucrativo. Gabriel 3-0 batendo meta. Geilson aqui, ó, 4-0 batendo meta. O Wagner somando todas as sessões 11-4. Batendo sua meta. Marcelo aqui batendo meta. Aulas que eu subo para o canal. Então acompanhe aí o canal do Telegram. Você também pode acompanhar aqui o meu Instagram, ó. O meu Instagram é Cadu Rinaldi, tem link de extensão aqui de resultados dos alunos, o link de acesso ao treinamento Hunter, ainda com 60% de desconto. E caso você tenha alguma dúvida, é só mandar uma mensagem, um direct para mim no meu Instagram. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar vendo o que está acontecendo aqui no gráfico. Ó. O preço então fez aquela movimentação esperada. Encaixou o padrão de vela dentro do contexto gráfico, entradinha e tá lá, show de bola. Vamos ver um outro ativo, o USD, o CHF. Vamos seguir ali, né? Vamos seguir o que o gráfico está nos mostrando. Ó, preço chegando em região, preço chegando em região que pode suportar o preço. Há a possibilidade de um pequeno suporte do preço ali? Há possibilidade. Existe um risco, eu vou correr esse risco porque eu já comecei altamente lucrativo. Qual é o risco? Que eu estou ali contra o movimento da tendência, né? Estou contra o movimento da tendência. Então o gráfico pode muito bem fazer ali mais um candle mínimo ali e me tirar do trade. Isso pode acontecer. Lembrando, pessoal, que quando eu falo para vocês dos padrões de vela, quando eu falo para você que eu vejo um padrão de vela como filtro de entrada, ele tem que estar encaixado dentro do contexto gráfico. Conseguiu entender? Por exemplo, se eu vejo o contexto gráfico para fazer o meu trade, para fazer uma operação, eu tenho que entender que aquele contexto gráfico, ó a vela que ele está fazendo, ó, eu tenho que entender que aquele contexto gráfico, se ele for buscar lá, deixa eu ver se ele vai fechar. Acho que vai dar bom, né? Vamos lá, vamos guardar. Ó, deu em cima. Lembra que eu falei que ele poderia fazer um candle pequenininho aqui para depois fazer o movimento? Mas deu bom. Por que foi minha entrada aqui? Ó? Porque ele faz um fechamento simétrico aqui. Ó. Quem é do treinamento vai entender isso. Ó. Corpo com corpo, fechamento simétrico, corpo com corpo. Fechamento ó, simétrico, pavio com pavio. Eu não poderia ficar de fora. O máximo que poderia acontecer depois de um padrão de vela como esse é ele fazer um doji aqui, mas aí eu pegaria depois comprado novamente. Novamente aqui um padrão de vela acontecendo dentro de uma estrutura gráfica. O que muitas pessoas não sabem, pessoal, é que o padrão de vela é simplesmente o efeito da causa do movimento. Então, se eu quiser operar um padrão de vela como esse na região, eu tenho que saber o que está acontecendo no gráfico. Eu tenho que saber por que o gráfico está corrigindo. Eu tenho que saber a possibilidade, se ele fizer um rompimento aqui, o porquê que ele vai romper. Eu tenho que ter um entendimento básico da análise gráfica avançado para realmente me aprofundar e saber o que está acontecendo. Mais um trade positivo, né? Então começamos aqui ó, em NZD USD, viemos aqui em USD CHF, aplicamos mais um padrão de vela. Padrão de vela este é perfeito. Lembrando, pessoal, que o padrão de vela ele vai se encaixar a tudo aquilo que o gráfico faz, tá? Eu não opero o padrão de vela, porque tem muita gente que fala assim, eu gosto de operar vela a vela. Tá, tudo bem, vou operar vela a vela, mas sem contexto, aí não existe, né, um movimento como esse. Você tem que operar o vela a vela dentro das questões técnicas da análise gráfica. Por isso que tem muita gente que opera vela a vela e toda hora vai entrar numa região e é rompido o suporte. Ou ele tenta fazer continuidade e não faz continuidade, porque ele só está olhando o preço. O preço. Quem é do treinamento Hunter, quem estuda comigo, vai entender a análise gráfica desde a causa até o movimento, que é justamente as regras que compõem cada detalhe de entrada para aqueles que estudam análise gráfica. Não tem entrada em um padrão de vela se antes você não souber como analisar o gráfico. Entender o contexto do gráfico, entender a causa do movimento do gráfico, para você poder operar o seu padrão de entrada. Conseguiu entender? Ou seja, padrão de entrada, padrão de vela,
está ligada ao contexto e à causa do movimento. Isso seja para você operar suporte e resistência ou operar tendência, tanto faz. Tanto é que o preço não conseguiu romper a região ainda aqui, ó. Está continuando ali. Isso faz parte de toda a análise do gráfico, tá? Assim como fiz aqui, ó, em NZD USD, ó, o preço ainda não rompeu aquela região, e aqui o USD CHF o preço também não rompeu aquela região. Vamos ver se tem um outro ativo aqui. Euro GBP. Interessante, né, que apareceram uns ativos ali que durante a semana quase não aparecem. Aqui o Euro GBP, que toda semana aí nós estamos operando ele já aparece com mais frequência. Aqui por enquanto nada a fazer, então vamos mudar de ativo. Vamos mudar de ativo, Euro GBP, Euro JPY, vamos ver o que ele tem a nos oferecer. Ó, Euro JPY, o Euro JPY está numa região interessante. Porque eu tenho aqui nessa região, ó, eu tenho nessa região uma resistência que foi suporte. Essa resistência que foi suporte, ela já foi rompida. E o preço está trabalhando justamente nessa região sem força de movimentação. O que o Cadu pode fazer? Eu fiz a entrada aqui justamente no fechamento, quando ele recolheu. Até no último segundo ele recolheu aqui. O meu entendimento fosse que ele gostaria de ficar abaixo dessa região aqui, ó. Mas no último segundo ele entrou com uma força excessiva e rompeu. Tá vendo? Então, por isso que a gente tem que aguardar o último segundo padrão, por causa dessa região aqui, ó. A entrada era para ser aqui, com a força que ele estava mostrando, mas quando ele fechou com muita pressão, agora ele rompeu região. Rompe região, aqui é um outro ponto que ele pode fazer correção, ó. Vamos lá, Euro JPY. Euro JPY em região. Está chegando numa região interessante, aqui ele pode fazer uma correção, tá? Vamos aguardar o preço chegar. Já tomei o loss ali, você já percebeu que tomei o loss, ele rompe região, ó, toma o loss, rompe região, após rompimento de região, ó, rompe região, toma o loss, entendi o que o preço está fazendo, compreendi a movimentação e agora eu faço uma entradinha de correção ali na região. Você viu aqui o que é você esperar a definição de um padrão de vela? Você viu o que é esperar a definição de um padrão de vela? Ó, vou entrar com mais duas taxas ali, eu acho que não vai dar. Deixa eu ver se ele vai dar tempo. Entrei com mais duas taxas, Léo. Você viu aqui o que é o padrão de vela, pessoal? O padrão de vela, ele chegou ali na região, ele estava minúsculo, ele estava fechando com o corpo pequenininho, com pavio gigante. Quando deu 1, 2 segundos, ele pulou, explodiu, estourou. O que eu entendo isso? Você que é aluno do treinamento, esforço e resultado, teoria do esforço e resultado. Lembra você do treinamento? Tá lá, ó, tomo loss, mas também pego com juros e correções monetárias. Ó, quando eu faço aquele trade aqui nesse candle aqui, ó, e ele me engana, por que ele me engana? Porque ele fechou no último segundo a região. Eu esperando que ele fechasse abaixo, nessa região aqui, ó, ele explode. Deixa eu fazer um bonitinho, né? Ó. Essa região aqui, ó, ele explode, ele faz um movimento de esforço e resultado. Ainda dentro da região, mas ainda dentro de uma região de correção. Ele faz movimentação e busca o que? Busca liquidez. Busca liquidez módulo 12. Quando ele busca liquidez com um candle como esse, aqui tem um movimento de exaustão. Por quê? Você viu como ele veio explodir a região para fazer toda a força? E aí, pessoal, é um padrão de vela novamente, um padrão de exaustão. Eu não posso ficar de fora. Faço uma entradinha de venda, o preço sobe um pouquinho mais praticamente para buscar aqui, ó, essa regiãozinha aqui de cima. Quando ele sobe novamente, eu entro mais com duas taxas e finalizo ali com um trade lindo de 3 taxas ali na região. Ninguém mandou ele fazer um esforço, um resultado ali e me tirar aqui desse trade, ó. Aí acabei tendo que entrar com mais taxas. Você conseguiu entender o trade, como é que foi? Você conseguiu entender, pelo menos você que é do treinamento, acho que conseguiu compreender
qual foi o movimento. Aqui, ó, até o exato minuto final da minha entrada, você lembra? O candle que estava aparecendo aqui era um candle como esse, ó, era um candle verdinho com pavio desse tamanho. Quando eu fiz a minha entrada, ele explodiu, fez um esforço, ó, jogou o preço lá para cima, rompeu a região com todo esforço, só que ele chega aqui, já encontra a região de módulo 12, tá lá explicadinho, ou seja, eu já consegui entender que o gráfico vai fazer movimentação de correção para continuar o seu movimento de tendência. Então, esses padrões de velas que eles vão se localizando durante as regiões de suporte e resistência, eles vão mostrando para nós o efeito do preço da causa do movimento. Cabe a nós a fazer a leitura, a entender a leitura. Então eu posso até tomar um loss numa região como essa? Posso. Entendi o porquê do loss. O loss aconteceu aqui a teoria do esforço e resultado que eu ensino no treinamento. Houve rompimento. Houve rompimento, chega ao movimento de exaustão, pronto. Eu já sei que esse candle aqui vai ser de exaustão pelo que aconteceu aqui. O preço, os candles demonstram o efeito da causa do movimento. Entro e entro bonito ali com 3 taxas. Então olha só, desde o primeiro movimento da entrada que nós fizemos, o que eu trabalhei? Eu trabalhei sempre um padrão de vela na região junto àquilo que o gráfico me mostra de contexto. Foi assim em NZD-USD, foi assim em USD-CHF, foi aqui ó, em Euro-JPY, onde eu acabei tomando loss, e foi aqui em Euro-JPY, quando eu acabei de fazer a entrada. Praticamente fechando esse domingo aí um 5-1 de forma tranquila. O que eu quero que você entenda, pessoal, quando você aprender a como operar o gráfico, que não adianta, por exemplo, você estudar os melhores padrões de vela para você entrar no gráfico. Por exemplo, eu deixo ali no e-book alguns padrões de velas que são os padrões de velas mais comuns, né, de entrada e que são muito utilizados. Então, por exemplo, tem um padrão de vela chamado martelo. Esse padrão de vela chamado martelo é muito utilizado pelas pessoas, mas às vezes o martelo ele não vai dar bom porque ele não está numa estrutura para isso. Ele não tem contexto para isso. É a mesma coisa, às vezes, o pessoal faz uma entrada e fala assim para mim, poxa, Cadu, por que não deu bom? O candle vem fazendo movimentação, faz um trade como esse, aí entra um candle assim, ó, né? Ele fala assim, poxa, entrou candle de força. Tentei continuar preço, o candle vai lá e faz uma movimentação de baixo. Aqui vai lá e faz movimentação de baixo. Outras vezes, pessoal, o pessoal faz o engolfo, o famoso engolfo, né? O candle faz uma movimentação como essa, depois o candle vai lá e faz um engolfo gigante como esse, aí a pessoa tenta comprar, o que acontece? O candle vai lá e faz isso. Praticamente, quase o que aconteceu aqui na última entrada. E aí a pessoa sempre chega para mim e fala assim, às vezes, né? As pessoas que eu falo são as pessoas que são seguidores aqui do YouTube, não estão no treinamento, porque se estivesse, saberiam o que está acontecendo. A pessoa fala assim, olha, martelo não funciona, ó, essa estrela da manhã aqui não funciona, ó, esse engolfo aqui não funciona. Pessoal, primeiro, que padrão de vela sozinho não faz nada. O padrão de vela, ele só é um efeito. O padrão de vela é um efeito do que o gráfico está apresentando. O padrão de vela é um efeito, é a lógica do preço do que o gráfico está apresentando. Isso aqui que o preço apresenta é simplesmente resultado de uma causa de movimento. Agora eu te pergunto, qual é a causa do movimento que aconteceu aqui? Qual é a causa do movimento que aconteceu aqui? Qual que é a causa do movimento que aconteceu aqui? Não dá para saber, né? Dá para saber olhando só isso? Óbvio que não. Óbvio que não. Então o que eu vejo, pessoal, são muitas pessoas assim, ó. As pessoas fazem isso aqui, ó. Fazem isso aqui e esquecem de olhar o que está acontecendo lá no passado. Esquecem de entender qual é a causa do movimento ou o que levou o movimento a fazer essa entrada. Eu não posso, por exemplo, olhar só essa vela aqui. Eu não posso olhar só essa vela sem contexto gráfico, porque se eu olhar essa vela aqui sem olhar contexto gráfico, pessoal,
Quantas pessoas entraram comprado aqui, ó? Porque dá uma olhada que distância bonita que fez de movimento aqui, ó. Olha a ignição que fez do movimento. Tem muita gente que entrou comprado aqui. Mas se você prestar atenção, o que aconteceu neste candle, por isso que lá no treinamento eu ensino sobre as teorias, sobre os acontecimentos. Se você entender o que aconteceu nesse candle para fazer o rompimento, você vai entender que ela chegou aqui com exaustão, nessa região que nós vemos lá no módulo 12. Então você percebeu que é uma junção de movimentações técnicas dentro de uma padronagem técnica, onde você alia a causa do movimento junto ao padrão de vela para fazer a sua entrada. Porque se for assim, pessoal, aliás, se não for assim, não tem entrada. Você tem que aliar muito bem aquilo que você vê no movimento com a sua entrada. Para fazer uma entradinha aqui, ó, em NZD USD, USD CHF, aquele loss do rompimento que eu já expliquei sobre a teoria para vocês, e depois pegar aqui, depois do padrão de vela Euro JPY, fazendo aqui um 5-1, lindo, lindo. Isso que o primeiro não pegou as 3 taxas, né? Se tivesse pego, seria muito melhor. Mas sem problemas. Então olha que interessante, hoje você aprendeu como analisar o gráfico para saber como operar padrão de vela. Padrão de vela não se opera sozinho, padrão de vela não se entra simplesmente por causa de um padrão de vela. Padrão de vela tem que estar encaixado dentro de um contexto. Contexto esse que te leve o padrão de vela como um filtro de entrada. Uma forma de você acessar o seu trade de forma tranquila, entendendo as movimentações de forma clara. Conseguiu compreender, pessoal? Baixe o e-book que eu deixo aqui sobre padrões de vela, estude, mas lembre-se, não adianta aparecer um padrão daquele lá e você sair entrando como se não houvesse amanhã. Não, você precisa saber sobre o contexto gráfico. Você precisa saber como interpretar o gráfico. Você precisa aprender como analisar o gráfico. Assim, você saberá como operar o padrão de vela em suporte e resistência da região correta. Você vai ver como a consistência virá. Você vê os alunos aqui no treinamento, como você vai entender melhor o que é uma região. Tem gente que acha que suporte e resistência é uma linha, não consegue entender contexto, movimentação, padrão de entrada. Os encaixes vão acontecendo conforme o gráfico nos ensina. E é isso que eu quero ensinar para vocês. No treinamento eu pego isso tudo passo a passo. Como diria o filósofo, tintim por tintim. E você só não aprende se não quiser. É só você seguir o plano, fazendo as repetições, fazendo os exercícios. Dúvida, Cadu está à disposição para saná-las. E você, no seu tempo, no seu processo pessoal, no tempo que você tem para estudar, na hora que você tem para estudar, que seja meia hora por dia, você aos poucos vai avançando e vai conquistando o conhecimento técnico. Alcançando o conhecimento técnico, você sabe, por exemplo, como aplicar um padrão de vela dentro de um contexto gráfico. E isso muda a sua vida. Isso te leva para um outro patamar. Porque você vai saber aliar o preço à causa do movimento. Você vai saber aliar o preço àquilo que impulsiona o preço no mercado. E é isso que vai fazer com que você tenha resultados. Entenda isso. Entenda isso. A lógica do preço está junto com a causa do movimento. Não tem padrão de vela sem entender contexto. O dia que você tirar as escamas dos olhos e aprender sobre isso, as coisas vão mudar. Tá bom, pessoal? Não esquece de deixar sua hashtag aí, padrão de vela, nos comentários. Não esquece de sair sem deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. Você é muito importante aqui. Quer vir para o treinamento? Te espero aqui do outro lado. Estou aguardando você aqui para pegar na sua mão e te ajudar a crescer em conhecimento. Eu espero que essa semana que se inicia seja a melhor semana da sua vida e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!